Que a paz e as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada vida a partir desse instante. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, sou o pastor Reginaldo Pessoa. E neste vídeo estamos começando uma série de estudos sobre os livros de Daniel e Apocalipse. Estaremos estudando primeiro o livro de Daniel e em seguida já também o livro de Apocalipse. Entender os livros de Daniel e Apocalipse faz nos crescer na fé e na maturidade espiritual. É essencial para que todo crente, para que todo leitor da Bíblia venha entender o livro de Daniel e também o livro de Apocalipse para se enraizar e poder confrontar as heresias que são disseminadas. Estamos começando e com essa introdução eu quero desejar a você que possa nos acompanhar. É o meu desejo que você possa nos acompanhar durante todo esse estudo. E se você já gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like, já vai também, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal para nos ajudar a mantermos este canal e também produzirmos mais conteúdos relevantes, com conteúdos relevantes iguais a este, pois o estudo do livro de Daniel e livro de Apocalipse, enfim, todo o estudo bíblico é de suma importância para a manutenção espiritual e o fortalecimento da fé daquele que precisa, daquele que o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo quer nos revelar, né? Então, através dessa palavra que é a Bíblia Sagrada, eu quero convidar você a compartilhar este vídeo mesmo. E convido você também a pegar um caderno, uma caneta ou um lápis para fazer anotações durante todos esses vídeos que iremos desenrolar. E convido você a pegar a sua Bíblia para lermos um versículo da palavra do Senhor. Encontra-se no livro de Daniel, capítulo de número 2. Livro de Daniel, capítulo 2, e o verso de número 20, que diz assim: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Como já disse, entender o livro de Daniel é crucial para a nossa vida cristã. E o livro de Daniel desenrola a história de uma guerra entre o bem e o mal. É isso que nós vamos neste panorama desse texto. E esse texto ele tem como plano de fundo a ação de Deus cumprindo os seus propósitos. Mas também revela Satanás fazendo o que ele mais gosta: matar, destruir, ferir, causar dor, oprimir o povo de Deus. O tema deste livro é este que foi lido aqui no versículo 22 do capítulo 2. Deus revela o profundo e o escondido. Tema maravilhoso, né? O tema deste livro. Por que devemos estudar o livro de Daniel? Porque o livro de Daniel vai nos fazer entender melhor o propósito de Deus para a nação de Israel e o propósito de Deus relativo à igreja. E o propósito de Deus relativo à igreja, relativo à segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e estabelece as 70 semanas de anos para a nação de Israel.
já começamos neste panorama do livro de Daniel, este assunto que é às vezes para muitos complexo e para outros é tão fácil de assimilar. Mas vamos nos decorrer desse estudo entender que Deus opera através da história de todas as nações, que o Senhor está no controle. E aqui, o livro de Daniel é conhecido por muitos como o Apocalipse do Antigo Testamento. O profeta Daniel, ele foi contemporâneo de Jeremias, de Ezequiel e de Josué, que era sumo sacerdote. Não era aquele Josué que atravessou o povo de Israel ali no Jordão, mas era o Josué que era sumo sacerdote da era do retorno à terra de Israel. Era contemporâneo também de Esdras e de Zorobabel. O profeta Daniel, ele era da linhagem real. Ele era da linhagem real. O livro de Daniel vai nos trazer algumas passagens maravilhosas. Vamos encontrar Daniel na cova dos leões. Vamos encontrar os seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, que tinham, esses eram os nomes que foi dado ali na Babilônia para eles, nome caldeus. Porém, o nome dele era Ananias, Misael e Azarias, que eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E vamos encontrar também uma vivência desses jovens, desses 4 jovens, ali durante o cativeiro babilônico. Ali. E vamos sim discorrer sobre o cativeiro babilônico, o cativeiro ao qual o povo foi levado ali. E o cativeiro é o ponto alto deste livro. O cativeiro é o ponto alto deste livro. E o que significava, ou o que significa o cativeiro? Para o oriental, na mente do oriental, o cativeiro significava e significa o fracasso do seu Deus. Para o oriental significava o fracasso do Deus de Israel. Na mente dos orientais, do povo judeu daquela época, para muitos o seu Deus se enfraqueceu. O Deus criador ficou fraco e o Deus dos caldeus ficou mais fortalecido. Porque quando um povo era levado cativo, representava a derrota do poder do Deus daquele povo. E foi este o pensamento-chave daquela época para o Deus do povo de Israel. O fracasso de Deus à primeira vista. É isto que vai transparecer para o povo daquela época e para muitos até hoje, né? Em algumas tradições aí. A opressão no cativeiro, ela simboliza a atuação satânica. A opressão, ela é símbolo, aliás, ela é consequência do pecado. Porém, na opressão, existe neste livro a restauração. Ou seja, a opressão vai mostrar que Deus é quem liberta. E que o reino de Deus é liberdade. Deus é quem liberta. E o reino de Deus significa liberdade. Dá para anotar isto aí? O reino de Deus é liberdade. Precisamos entender a época histórica de Daniel. O mundo da época de Daniel estava passando por grandes transformações, estava passando por grandes mudanças. O Império Assírio estava em decadência e estava surgindo um novo império no cenário mundial. O Império Assírio estava em decadência, estava em declínio, estava perdendo forças,
estava perdendo o seu poderio e surgia já no horizonte mundial um novo império que dava já mostras que vem para dominar, que estava vindo para dominar, estava vindo para conquistar. E este império era o Império Babilônico. Era o Império Babilônico. Então, situada entre os rios Tigres e Eufrates, a leste de Israel, a nova potência militar já dava sinais de grandeza, que estava preparando-se para dominar o mundo. A Babilônia, em questão, era uma cidade metropolitana ou uma cidade-estado. Era uma cidade que estava fundada numa região e estava em franco progresso, em franca expansão. A Babilônia ela foi fundada por Nimrod. Encontramos isso no livro de Gênesis, capítulo de número 10. Você pode verificar, ali você vai encontrar que Nimrod fundou essa cidade e ele ficou conhecido como o grande caçador. Imagine você que não era caçador de búfalo, caçador de gado, caçador de animais, não. Ele era caçador de homens para os tornar escravos. Poucas pessoas sabem disso, mas aqui você fica sabendo, tá? Comente aí, deixe já o seu comentário a respeito disso. Se você já sabia que Nimrod era caçador de homens para os tornar escravo. Isto muda muita análise e concepção quando às vezes nós vemos falar da Torre de Babel. É o mesmo sistema que hoje está aí querendo se implantar em muitos países, né? Já tem se implantado em alguns e dominado. Nos dias do nascimento de Daniel, o rei Nabopolassar, ele era aquele rei que acabou com o resto do Império Assírio. Nabopolassar, ele aniquilou o que restava do Império Assírio. E o seu filho, Nabucodonosor II, foi o responsável pela expansão de todo o Império Babilônico de seus dias. Foi o filho dele, Nabucodonosor II, filho de Nabopolassar, que expandiu o poderio do Império Babilônico e impôs o poder. Israel, naquela época, o rei Jeoaquim, foi obrigado a desfazer o acordo que ele tinha com o Egito e foi levado escravo. Tá? O Império Babilônico, Nabucodonosor, ele fez 3 incursões contra a cidade de Jerusalém. Ele veio 3 vezes para Jerusalém para levar pessoas em cativeiro. Ele visitou Jerusalém em 605 a.C. Em 605 a.C. foi a primeira vez, tá, que ele veio a Jerusalém, e foi nessa leva de cativos que foram levados para o reino babilônico que Daniel, Ananias, Misael e Azarias também foram levados. Foi na primeira leva do cativeiro de Jerusalém. A segunda vez foi em 597 a.C. também. Na primeira e em seguida em 586 antes da era cristã, ou antes dessa era que nós estamos, né? Em 605, Nabucodonosor II ainda estava em Jerusalém, ainda estava na Palestina. Ele havia conquistado em 605, já estava com os cativos ali, que estavam levando para a Babilônia. Quando chegou a notícia que seu pai, o rei Nabopolassar, havia
falecido, havia morrido. E ele deixou o exército, pegou apenas uma guarnição e saiu por uma estrada do deserto. Mas, porém, Daniel e os outros que foram levados cativo com o exército seguiram pela estrada principal de Jerusalém até a Babilônia. E este percurso, essa distância, era mais ou menos de 1.500 quilômetros entre Jerusalém e Babilônia. Você está pensando que Daniel e seus companheiros fizeram essa caminhada ou essa jornada em carruagens? Não, eles fizeram a pé. Eles fizeram a pé. Essa jornada levou cerca de 2 meses, segundo a história, segundo a tradição histórica, alguns documentos. Então começamos a imaginar esta época, essa história de Daniel. Entre 12 e 16 anos, Daniel já estava cativo na Babilônia. Ele era um jovem levado cativo, de linhagem real. Ele foi levado e quando chegou ali, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, resolveu educá-lo primeiro. Passar toda a educação do Império Babilônico para aqueles jovens, pois eles eram escolhidos de linhagem real para servirem ali no palácio, servirem ao reino babilônico, ao Império Babilônico. Eles, entre todos, eles só tiveram a oportunidade. Não foi exigido deles negar a sua fé. Não foi negado. Eles não precisaram negar a sua fé de princípio, né? De princípio, eles não foram obrigados a negar a fé. Voltamos agora a meditarmos, aqui discorremos também, estávamos falando sobre o cativeiro. O cativeiro, ele terminou uma era e começou outra. O cativeiro babilônico termina uma era para os judeus e começa outra. E também na história. A primeira impressão do cativeiro era que Deus abandonou o seu povo. A primeira impressão que temos quando lemos o livro de Daniel é que Deus abandonou o seu povo, mas vamos ver que jamais Deus abandona o seu povo. Ele permite, às vezes até mesmo a opressão. Ele permite a provação, a luta. Neste caso é luta, tá? Provação é quando ele faz uma prova direta. Aqui foi por via indireta. É luta. É luta. E sempre há alguma consequência. Porque o povo de Israel entrou no cativeiro, foram levados cativos por causa de consequência, que quando nós estudamos a Bíblia vamos conhecer, vamos saber. Como já disse, foi uma ação contínua, 3 vezes eles vieram. Na primeira leva, em 605 a.C., Daniel e seus companheiros foram levados. O nome Daniel Deus é meu juiz. Em hebraico, Deus é quem me julga. É este o significado do nome de Daniel. Porém, ele recebeu o nome de Beltessassar. Ele recebeu este nome caldeu, que significa tesouro de Bel, o depósito dos segredos de Bel. Era um deus caldeu, viu? Tesouro de Bel, ou depósito dos tesouros de Bel. Este é o nome, significado do nome Beltessassar, que Daniel recebeu. Ananias. O nome Ananias significa, no hebraico, tem um significado que Deus é gracioso, Deus é bondoso para comigo. Deus é gracioso para comigo. Porém, ele recebeu o nome de Sadraque. Ele recebeu o nome de Sadraque. O nome Sadraque
É um Deus pagão, inspiração do Deus Sol, ou Deus criador do mal, ou Deus me proteja do mal. Significado pagão do nome Sadraque. Misael, quem é como Deus? Significado do nome. Quem é igual a Deus? Misael. Ele recebeu o nome de Mesaque, aquele que pertence a deusa Xexa. Olha a transposição desse nome. Os caldeus eles foram descaracterizando, tentando na personalidade do nome incutir uma nova cultura, uma nova crença, uma nova fé. Azarias, Javé me ajudou. Deus é quem me ajuda. Deus é quem me ajuda, a quem Deus ajudou. É o significado do nome Azarias. Ele recebeu o nome de Abednego. Abednego, servo de Nego. O Nego, né? Que era talvez uma referência ao Deus Sol, ou uma estrela que se move, uma estrela movente, ou o planeta Júpiter, ou talvez o planeta Vênus. E em 597 foi levado também o rei Ezequias. Em 597 foi levado o rei Ezequias, e em 586 a cidade foi destruída. A cidade foi destruída. Agora um ponto aqui, extra, né? Um bônus para você. Você pode deixar no seu comentário aí o que você está achando desse estudo. E a Arca da Aliança, antes da cidade ser destruída, porque em 605 Nabucodonosor ele já levou alguns utensílios do templo para homenagear o seu Deus lá na Babilônia, tá? A Arca da Aliança, antes dessa ser destruída, segundo fontes agora, não está na Bíblia, mas quando estamos no estudo, eu gosto sempre de ir fazendo um panorama para que nós possamos entender melhor. A Arca da Aliança, alguns anciãos ali de Israel, eles conseguiram retirar a Arca da Aliança do templo antes do templo ser destruído. E segundo o livro apócrifo de segundo Macabeus, Jeremias foi quem deu essa ordem para retirar. E segundo o livro de segundo Macabeus, o profeta Jeremias que ordenou que a Arca da Aliança fosse escondida num local no Monte Ebal, onde Moisés subiu para ver a terra prometida e de lá ele contemplar a terra que ele tirou o povo de Israel do Egito, porém não ia entrar. E segundo algumas tradições, depois algumas pessoas voltaram a procurar a arca ali e já não encontraram mais, porque ela estava segura e escondida ali, segundo a ordem do profeta Jeremias. Ressalto que isso aqui não é aceito pelas fontes da tradição rabínica, viu? Faz parte da história e é aceita pelo catolicismo, pela Igreja Romana. E outro sim, também agora este outro fato aqui faz parte da tradição rabínica. A tradição rabínica aceita esse seguinte pensamento, e de algumas fontes, que os jovens Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram castrados para servirem ali ao palácio do Império Romano, porque o rei, o imperador da época, o rei ali, ele tentou desencorajar através desse ato, desencorajar lideranças e também rebelião
para restabelecimento do povo dominado, ou para a liberdade do povo dominado, para que o povo não viesse fazer ali uma revolta, né, e quisesse novamente voltar ao terra de Jerusalém. Esta é a síntese do capítulo 1. Daniel, ele nasceu mais ou menos em 622 antes da era cristã. E segundo os estudos, segundo algumas fontes, entre 12 e 16 anos já estava ali na Babilônia e ele viu muita crueldade e muita opressão e muito sofrimento dos seus irmãos judeus ali na cidade, no Império de Babilônia. Queremos com isso agradecer você que esteve até aqui. Peço mais uma vez que deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E no próximo vídeo estaremos continuando esse estudo sobre o livro de Daniel a partir do capítulo de número 2. Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua família de um modo extraordinário. E até o próximo, se Deus assim permitir. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.